Depois de meses de vazamentos, finalmente tivemos os novos Galaxy Fold e Flip oficializados pela Samsung. As novidades foram apresentadas juntamente com o Galaxy Watch 4 e Buds 2 no evento Unpacked, que antes era esperado para revelar o Galaxy Note 21. Mas como você já deve saber, a linha especial da coreana focada em produtividade ficará sem novidades em 2021. O Tudo Celular traz para você tudo o que rolou no evento e nossas primeiras impressões dos novos celulares, relógios e fones de ouvido da Samsung. Este vídeo é uma parceria com os nossos irmãos italianos do HD Blog, que conferiram de perto as novidades da coreana para o mercado europeu. Começamos pelos principais lançamentos. O Galaxy Z Fold 3 está mais refinado e recebeu pequenas mudanças no design. O bloco grande de câmeras passou por regime e vem com um módulo mais enxuto na traseira para abrigar os 3 sensores e o flash em LED. O Fold está mais compacto e leve, sem abrir mão da qualidade da construção. A Samsung alega que seu corpo de alumínio é o mais resistente desenvolvido pela marca e o vidro especial Gorilla Glass Victus protege toda a tela contra riscos e danos em quedas. A nova película da tela interna está 80% mais durável. O Galaxy Z Flip 3 também está mais compacto, porém seu peso foi mantido. Seu design sofreu mudanças mais notáveis e aquela telinha pequena da geração anterior deu lugar a um display maior que torna o painel secundário ainda mais útil. As câmeras cresceram e agora ficam organizadas verticalmente, sendo alinhadas com a tela. A maior novidade nos dobráveis da Samsung é a adoção da certificação IPX8, o que faz deles os primeiros da linha com proteção contra a água. O mecanismo da dobradiça também foi aprimorado nesta geração e resiste até 200.000 operações de dobramento antes de apresentar qualquer falha. Mesmo que você abra e feche o Fold e Flip umas 100 vezes por dia, eles resistiriam 5 anos facilmente. O Flip 3 chega em 4 opções de cores: violeta, creme, verde e preto. O Fold 3 está disponível no lançamento nos tons de preto, prata e verde. Sentindo falta da linha Note por causa da S Pen? Não se preocupe, a Samsung também anunciou uma nova canetinha com ponteira retrátil para ser usada com o Fold. Ela traz todos os recursos que você encontra na linha Note, mas não pode ser guardada no próprio aparelho, já que não há um slot para isso. A Samsung lançou uma capinha que vem com um compartimento para a canetinha. A melhor parte é que esse compartimento pode ser desacoplado da capa, o que será prático caso você não precise levar a S Pen para onde for e não terá um espaço maior ocupado no seu bolso. Tivemos 2 versões no evento, a S Pen Fold Edition, que não traz conectividade Bluetooth, sendo mais fina e leve, e também foi apresentada a S Pen Pro, uma caneta maior com Bluetooth e botões que facilitam o pareamento. Ambos os modelos são vendidos à parte. A versão Pro é compatível com lançamentos recentes da Samsung, que suportam a S Pen, como o Galaxy S21 Ultra. Ao abrir o Galaxy Z Fold 3, você perceberá de cara uma mudança na câmera de selfies. Esse é o primeiro da Samsung com câmera sob o display. A tecnologia empregada é diferente do que temos no Mi Mix 4 ou Exon 30. O furo ainda pode ser visível sob luz forte, mas o lado positivo é que o display não interfere tanto na qualidade das fotos, como acontece nos rivais chineses. A tela principal do Fold tem 7,6 polegadas e a menor 6,2 polegadas, ambas AMOLED de 120 Hz. No caso do Flip, a principal tem 6,7 polegadas com resolução Full HD Plus de 120 Hz e a secundária tem 1,9 polegadas, sendo uma área de visualização 4 vezes maior do que antes. A parte sonora fica por conta de duplo alto-falante com suporte a Dolby Atmos. Quando aliado à tela grande do Fold, terá uma experiência mais imersiva, mas o Flip também não fica atrás em qualidade de imagem e som. Rapidamente, antes de partir para o processador que integra os novos dobráveis, o Tudo Celular está bem perto do primeiro milhão aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito e puder nos ajudar, clica aí no botão de inscrição, beleza? Bom, então vamos seguir em frente. Ambos os dobráveis contam com a plataforma Snapdragon 888 para alto desempenho com qualquer aplicativo ou jogo. O Fold vem com 12 GB de RAM em 2 versões de armazenamento, 256 ou 512 GB. O Flip tem 8 GB de RAM e chega nas opções de 128 ou 256 GB de memória interna. Eles possuem tudo o que se espera de um celular top de linha, como conectividade 5G, Wi-Fi de 6ª geração, Bluetooth 5.2 e NFC. O que muda é o tamanho da bateria. O Fold traz 4.400 mAh, sendo 100 a menos do que antes, e o Flip mantém os mesmos 3.300 mAh da geração anterior. A One UI foi reformulada para aproveitar melhor a tela grande do Fold e os aplicativos assumem uma espécie de modo tablet, para que mais conteúdo seja exibido do que normalmente vemos em uma tela esticada de celular. Já a tela externa do Flip agora apresenta mais opções de interação para que não seja necessário abrir o aparelho o tempo todo para conferir notificações ou alertas do sistema. Também é possível usar o Samsung Pay pela tela secundária.
Na parte de câmera, não tivemos um grande avanço. O Fold 3 traz o mesmo conjunto traseiro de antes com 3 câmeras de 12 megapixels, sendo a secundária com lente ultra-wide e terciária com lente teleobjetiva com zoom óptico de 2 vezes. Todas as câmeras agora são protegidas pelo novo Gorilla Glass. A frontal externa mantém um sensor de 10 megapixels de antes, enquanto a interna teve a resolução reduzida para apenas 4 megapixels, o que pode soar decepcionante. A Samsung alega que os pixels estão muito maiores e com isso a câmera consegue registrar ótimas fotos mesmo com a baixa resolução. Talvez seja uma limitação da tecnologia sob a tela, mas veremos em testes futuros como fica a qualidade das selfies. O Flip 3 traz 2 câmeras de 12 megapixels do lado de fora, sendo a secundária com lente ultra-wide e ambas também protegidas por Gorilla Glass GX. A câmera de selfies é a mesma de 10 megapixels do Fold 3. Os dois aparelhos conseguem gravar vídeos em 8K e devem entregar a mesma qualidade da linha Galaxy S21. Pelo preço do Fold 3 era esperado ver o avançado conjunto do S21 Ultra, mas talvez por limitações do projeto de um aparelho dobrável ou por conta do alto custo final do produto, a Samsung mais uma vez resolveu não incluir tudo o que tem de mais avançado em seus dobráveis. Mas, antes de falarmos dos preços dos novos celulares da coreana, vamos conferir o que mais foi apresentado no evento. A Samsung renovou sua linha de smartwatches que chega com 2 novos modelos, o Galaxy Watch 4 e o Watch 4 Classic. O primeiro vem com um visual mais moderno, enquanto o segundo é voltado para quem busca algo com mais cara de relógio tradicional. Os relógios estreiam um novo chip da Samsung, o Exynos W920, com a promessa de melhor desempenho e menor consumo de energia que o Snapdragon Wear 4100. Aliado a isso, temos o Wear OS 3 com interface modificada da Samsung, a One UI Watch. Os dois modelos possuem 1,5 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno. O Watch 4 é capaz de monitorar sono, atividade física, frequência cardíaca e percentual de gordura corporal, massa muscular e até o nível de água no corpo. Além disso, vem com um compasso, altímetro e vários outros sensores de medição, que a Samsung chama de Bioactive. As Watch Faces foram reformuladas e agora temos nova fonte e widgets para mostrar metas de atividades e outras informações de forma acessível. A tela Super AMOLED tem alta qualidade de imagem e nitidez, e o corpo com resistência à água garante tranquilidade na prática de atividades ao ar livre. O Galaxy Watch 4 chega em 2 tamanhos, com corpo de 40 e 44 mm nas cores preto, prata, verde e rosé, enquanto o Watch 4 Classic é um pouco maior com opções de 42 e 46 mm, nas cores preta e prata. Há tanto a versão simples quanto a com conectividade LTE nos 2 modelos. O Galaxy Buds 2 também esteve presente no evento. O seu design lembra mais a primeira geração do que os lançamentos recentes da Samsung. O novo fone vem com 3 microfones, uma unidade de gravação de voz com aprendizado de máquina integrado para filtrar ruídos do ambiente e entregar a voz mais limpa e nítida. 2 microfones são usados enquanto você ouve músicas para analisar o ruído do ambiente e cancelar qualquer interferência de forma ativa. Há 2 alto-falantes dinâmicos em cada fone para entregar graves profundos com agudos claros. Caso não curta a configuração padrão, o aplicativo do Galaxy Buds traz equalizador com 6 opções diferentes de áudio. Você também pode criar sua própria equalização e deixar o som ao seu gosto. A bateria promete autonomia de 5 horas de músicas e a carga extra da case prolonga esse tempo para até 20 horas com o cancelamento ativo de ruídos em uso. Com o recurso desligado será possível ter quase o dobro de autonomia. O Galaxy Buds 2 chega ao mercado em 4 opções de cores: grafite, branco, verde, oliva e lavanda. Ele traz proteção contra respingos, o que não deve ser um problema caso pegue um pouco de chuva durante uma atividade física ao ar livre. E quanto custam as novidades da Samsung? O Galaxy Z Fold 3 é o mais caro dos lançamentos. O modelo com 256 GB de armazenamento custa R$ 1.850, enquanto a versão com 512 GB chega por R$ 1.950. Em reais, teríamos algo entre 11 e 12 mil em conversão direta e sem impostos. Achou caro? O Galaxy Z Flip 3 é bem mais em conta. O modelo com 128 GB de armazenamento chega por R$ 1.100, enquanto a versão com 256 GB custa R$ 1.150. Em reais, teríamos algo entre R$ 6.750 e R$ 7.000 em conversão direta. Ambos têm pré-venda iniciada neste dia 11 de agosto na Europa e segue até o dia 26. Já os demais produtos chegam ao mercado no início de setembro. O Galaxy Buds 2 será vendido por R$ 150. O Galaxy Watch 4 parte de R$ 270 para o modelo de 40mm e R$ 300 para a versão com 44mm. O Watch 4 Classic chega por R$ 370 para o modelo de 42mm e R$ 400 para a versão de 46mm. É bom lembrar que os preços mudam em cada mercado.
mas dá para ter uma ideia do que podemos esperar no Brasil. Enquanto as nossas primeiras impressões foram positivas e vemos que os celulares dobráveis da Samsung vêm evoluindo a cada geração, o preço, por outro lado, ainda segue muito salgado. Mas agora eu deixo aberto o espaço para você comentar aí abaixo o que achou dos novos produtos da coreana. Lembrando que mais detalhes e imagens você encontra na pauta completa em texto lá no tudocelular.com. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.